a Lexio Divina como modelo para oração profunda. Então, o que eu vou propor aqui para vocês, hoje, tá? Você não precisa fazer só com a Lexio Divina. O que é a Lexio Divina? A leitura orante da palavra. Embora, para mim, a Lexio Divina seja a oração mais ideal, porque a palavra de Deus, a Bíblia, né, é a palavra inspirada de Deus. Mas, Danilo, eu posso fazer isso com um livro de leitura espiritual? Pode. Você pode fazer, tá? Danilo, eu posso fazer isso com a imitação de Cristo? Pode. Vou dar um exemplo concreto. Esses dias, né, na verdade, no ano passado, eu estava fazendo minha oração de duas formas. Estavam dando um tempo para a Lexio Divina, né? 30 minutos no dia, 35 minutos, eu fazia a Lexio Divina, e em outros 15 minutos eu estava fazendo uma espécie de leitura orante, né, com o livro do Padre Fausto, Tornar a Vida Amável, certo? Por quê? Porque aquele livro, embora não seja a palavra de Deus, né, mas ele contém uma explicação da revelação, ele pode me ajudar a meditar sobre a revelação divina. No caso concreto, porque eu queria, né, me tornar uma pessoa mais amável, né, melhorar como pai, melhorar como esposa, etc. Tal. Então, fui orar com aquilo. Então, o que eu vou propor aqui para vocês, galera, não é, Danilo, eu não faço a Lex Divina, no meu movimento é de outro jeito. Não tem problema. É o princípio disso aqui que você vai ter que aplicar nas coisas, tá? Qual é o movimento da Lexio Divina? A Lexio Divina tem 4 passos. Lexio, meditatio, oratio, contemplatio. São termos em latim. É leitura, meditação, oração, contemplação, certo? E aí eu coloquei embaixo alguns elementos. O que é Lexio? A Lexio é você pegar uma porção dessa revelação, dessa palavra, para ouvi-la, tá? Vou dar um exemplo. Eu vou fazer hoje, sei lá, liturgia, o evangelho do dia. Pode ser, Danilo, pode ser o evangelho do dia, não tem problema, tá? Então, vou pegar, Alexio é o primeiro contato com essa palavra, mas pode não ser Alexio Divina, pode ser, como eu falei, uma leitura espiritual. Eu estou lendo um livro do Padre Fausto, eu estou lendo um livro, sei lá, um livro de São Francisco de Sales, eu estou lendo um livro do Padre Jonas, eu estou lendo um livro do fundador do meu carisma, do meu movimento. Pode ser. Aquela porção de, vamos dizer assim, de palavra, vamos usar essa expressão, aquela porção de palavra é a primeira escuta. Só que, ó, agora aqui, galera, agora que vocês têm que começar a focar, tá? Só que isso tem que ser feito em clima de oração. Só que o que nós vimos que é oração? Oração é relação. Oração é presença. Oração é palavra pronunciada, tá? Oração é Deus tomando iniciativa para me falar. Então, qual é a atitude do orante? A primeira coisa é o que eu coloquei ali, o ato de fé. O que é esse ato de fé? Esse ato de fé é a consciência de uma presença, uma consciência aguda de uma presença. Então, desde o primeiro momento da Lexio, ou seja, de quando eu tomo contato com essa porção da palavra, seja ela de que forma for, vou dar outro exemplo, que não tem a ver com o livro. Se eu pego, por exemplo, o terço, qual é o primeiro mistério do terço de hoje? Hoje é quarta, né? A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu enuncio esse mistério, é Alexio. Nesse mistério, queremos contemplar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por essa enunciação, eu estou tentando, tenho uma imagem mental sobre isso, eu tenho uma ideia sobre isso, né, um conceito sobre essa ressurreição. É o primeiro contato, tá? Só que ao falar isso, eu tenho que estar numa posição de escuta. Por quê? O que é escuta? Eu preciso compreender que é Deus me falando isso. Ou seja, eu não estou só enunciando. Claro, eu estou enunciando, mas eu tenho que fazer essa enunciação numa perspectiva de escuta. Qual é a perspectiva de escuta? No momento em que eu falo, olha só, no momento em que eu falo que Deus, que eu estou contemplando o mistério de Cristo, eu estou recordando a palavra de Deus que me diz, Cristo ressuscitou. Cristo venceu a morte. Olha quanta coisa tem por trás de Cristo ressuscitou. Cristo venceu a morte. Cristo é o princípio de vida eterna para todos que creem nele. Se eu morrer em Cristo, eu ressuscitarei. Então, veja, o terço é para ser rezado assim, tá? O terço é para ser rezado assim. Então, o terço é uma oração contemplativa, é uma meditação, né, dos mistérios, certo? Por quê? Então, qual é a primeira coisa? É um ato de fé. Mas um ato de fé é o quê? Eu estou entrando numa presença. Para quê? Para escutá-lo. Ele tem algo a me falar. Ele tem algo a me falar. Essa disposição de estar na presença, essa consciência, olha, você pode até anotar isso no seu caderno, essa consciência de entrar numa presença para escutar o que ele tem a falar é fundamental para a oração, para o começo da oração.
E isso é um exercício, galera, isso é um exercício. Santa Teresa chama isso de oração de recolhimento ativo. O que é recolhimento ativo? Eu vou me juntar todo para me concentrar, para entender isso, para entender o quê? Que eu estou entrando numa presença para escutar a pessoa em cuja presença estou, certo? Então, o ato de fé, Alex, nesse primeiro movimento da oração é um ato de fé, de entrar numa presença, uma disposição de estar na escuta, tá? De estar na presença para escutar. E aí vem a meditácio, né? Pode falar, Vinícius. Você quer falar? Oi, Dan, tudo bem? Pode Boa noite falar. a todos. Opa. Então, é assim, eu estou achando espetacular, sabe, esse início, assim, da vida de oração e tal, mas Ficou uma mudo dúvida aqui. que... Oi? E agora? Vocês estão me ouvindo melhor? Tá mudo, Vini. Tá Só, mudo? só, só aqui que tá mudo ou vocês estão ouvindo? Eu tô ouvindo. Perfeito. Mas tô ouvindo. Também estou ouvindo. Foi aqui. Então Tô foi aqui que ouvindo. travou. Vinícius, fale de novo. Então foi aqui que travou. Tá, perfeito. Então é assim, você está usando muito sobre a base da Santa Teresa d'Ávila, correto? Certo. Certo. E assim, a Santa Teresa d'Ávila, ela tem um tipo de um caminho assim totalmente diferente, assim, que você pode até me corrigir, do modo que como que a gente nos apresenta, porque assim, como que a gente é uma renovação assim, né, carismática, e a Santa Teresa d'Ávila é mais assim no acolhimento, como que a gente pode fazer isso, assim, no nosso dia a dia? Porque diante assim da nossa cartilha, vamos lá, por exemplo, eu trabalho, né? Eu estudo, eu não tenho assim totalmente um tempo assim para nos recolher, porque a Santa Teresa d'Ávila, ela foi uma freira, né? Que diante assim do caminho da perfeição, para ela ficar se aprimorando, eu creio que durou, eu acho que demorou assim para ela uns 28 anos assim, né? Para ele estar nesse percurso e tal. A minha dúvida é, como que a gente pode adquirir esse método do caminho da perfeição, né, que é já o começo, assim, do Castelo Interior, que eu acho que, eu não sei se você vai falar, assim, mais para frente, né, eu tô aqui me precipitando e tal, mas como é que a gente pode, opa, desculpa, assim, foi o que eu gaguejei, agregar, assim, na nossa vida? Porque a gente é muito ativo, a gente, assim, é de uma renovação carismática muito forte, né? E eu quero saber isso, se você puder aí tirar essa Show de dúvida, bola. por favor. A sua pergunta é boa, pertinente, Vini. Mas, por exemplo, uma das nossas 5 pedrinhas, né, para dar exemplo de Jovem Sarade, assim como é de Jovem Sarade desse exemplo. Uma das nossas 5 pedrinhas é a Lexo Divina, certo? Eu preciso ter um momento no meu dia para ter um relacionamento com Deus. Lembra o que eu falei no começo? Oração é, antes de tudo, a experiência de uma presença, tá? Eu preciso fazer essa experiência. E eu vou colocar essa citação aqui de Enzo Bianchi, né, quando a gente fala da questão do tempo, né? Eu preciso ter um tempo para Deus. Eu sei que às vezes é possível que num dia ou outro a gente acabe atropelando as coisas, não tenha um tempo. Mas quando o meu estilo de vida é um estilo de vida que não dá um tempo para esse recolhimento, o que é esse recolhimento? Não confundam aqui. Esse recolhimento é juntar, é fazer com que todas as minhas potências, todas as potências da minha alma estejam voltadas para o foco da oração naquele momento. Isso é o recolhimento que Santa Teresa fala. Então, esse recolhimento não pressupõe que eu esteja num convento ou fora de um convento. Claro que se eu estiver num convento, as coisas são mais favoráveis, né? Mas o recolhimento no momento da minha oração, eu preciso lutar para, isso é uma ascese, galera, isso é um esforço, isso não quer dizer que é fácil fazer isso, tá? Isso é um esforço. Eu tenho que lutar para que a minha memória, a minha imaginação, né, sobretudo a minha inteligência e a minha vontade estejam focadas na oração. Certo? E é esse ato de fé que me coloca numa presença, que me predispõe a uma escuta, que me faz compreender que eu não estou simplesmente lendo um texto, eu não estou simplesmente anunciando um mistério, eu não estou simplesmente anunciando um livro, mas o Espírito Santo está se servindo daquilo para me falar, e aquilo é a palavra de Deus para mim naquele momento. É esse momento em que eu preciso me recolher. Tá?
E eu preciso ter esse momento no meu dia, certo? Eu não vou falar o que o Enzo Bianchi fala, porque eu vou deixar para depois. Mas esse momento, Vinícius, não depende de eu ser ou não carismático, de eu ser ou não religioso, tá? De eu ser ou não qualquer coisa. Todo cristão precisa disso, certo? Todo cristão precisa disso, tá? Então, galera, seguindo aí, o primeiro passo, então, é esse, ó. Eu entro, olha aqui, vamos transcender Alexio e vamos, isso é para qualquer oração, tá? Não só leitura da palavra. Eu entro na presença, tá? Ô, Zanete, quer perguntar? Eu entro na presença, tá? Num ato de fé, tá? Para me predispor à escuta. É a leitura, sobretudo a leitura, né? Mas pode ser, por exemplo, olhar para um crucifixo, certo? E aí vem o segundo elemento, que é a meditácio. O que é a meditácio? Eu vou começar a confrontar aquilo com a minha vida, mas não só com a minha vida, eu vou começar a meditar sobre aquelas verdades, eu vou considerar aquelas verdades, eu vou raciocinar em cima delas, tá? Esse raciocínio também, ele vamos dizer assim, ainda sou eu fazendo, mas eu estou sendo assistido pelo Espírito Santo, mesmo que eu não perceba. Para entrar no terceiro momento, que é a oração, e nessa oração é que brota a resposta. Esse momento da oração, propriamente dito, é a minha resposta a Deus, tá? Então eu medito, é Deus ainda ali me falando, eu escutei, eu comecei a meditar, é como se eu estivesse escavando ali para que brote, né, da terra uma mina de água, certo? E essa mina de água eu possa beber dela. Mas a partir do momento em que Deus ele vai me iluminando coisas, a partir dessa meditação, vem o terceiro elemento, que é o diálogo. É quando, olha o que eu coloquei aí, atos de fé, esperança e amor. Nós vamos aprofundar isso tudo. Atos de fé, esperança e amor, ou seja, eu vou fazer atos de fé, que é o quê? Senhor, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, né, um banal, vamos dizer assim, quando Deus interpela algo sobre a castidade. Então eu posso fazer um ato de fé naquilo. O que é um ato de fé? O ato de fé é crer naquela verdade, mas é crer mais do que subjetivamente, é aderir com a vida. Então, por exemplo, quando Deus me fala aquilo, eu falo, Senhor, eu sei que a minha carne pulsa pelo sexo, vamos dizer assim, pelo sexo fora do casamento, mas eu creio, Senhor, que a castidade é melhor, porque o Senhor me fala que é melhor, tá? Isso é um ato de fé, por exemplo. Esse pode ser um ato de esperança. O que é um ato de esperança? A esperança é o desejo dos bens divinos. Sejam os bens futuros, o céu, por exemplo, mas sejam os bens presentes, os bens da graça. Então, por exemplo, ao ler a mesma passagem, eu posso fazer um ato de esperança. O que seria um ato de esperança? Senhor, eu quero, Senhor, a virtude da castidade. Me dê a virtude da castidade, Senhor. Certo? Eu desejo, Senhor, eu quero a pureza da minha alma. Me dá essa pureza, Senhor. Me dá a graça de caminhar para essa pureza. Então, eu movimento o meu desejo para aquele objeto, tá? E aí, o terceiro, por exemplo, um ato de amor. O que é o amor? É a conformidade da vontade com Deus. Então, eu percebo que a minha vontade queria algo, vamos dar um exemplo hipotético aqui. Eu tinha planejado, sei lá, cometer um adultério, né? Ou, sei lá, se fosse solteiro, né? Sei lá, eu tenho planejado ficar com a menina. Aí eu vou ler a palavra e aquilo me interpela, eu falo, Senhor, mas eu não quero mais, agora eu quero fazer a tua vontade, tá? Ou outro exemplo, tirando da sexualidade. Eu guardo rancor de alguém, estou decidido a não perdoar ou a me vingar. Mas eu leio a palavra e falo, Senhor, mas eu quero perdoar, Jesus. Dá-me a graça de perdoar. Então, quando eu falo isso, eu estou fazendo o quê? Um ato de amor, porque o amor é a conformidade da vontade, tá? Tudo isso dentro de uma experiência de presença. E aí vem a contemplação. A contemplação é quando surge um gozo nessa presença. Porque tudo aqui é feito na fé. Mas aí eu sensivelmente percebo algo. Eu faço uma experiência da presença que se torna sensível. Isso é a contemplação, tá? De maneira muito genérica, tá? Esse movimento, galera, é um movimento que precisa, tá? Ele precisa estar em todas as nossas orações, certo? Um ato de fé, a experiência da presença, a escuta, tá? Essa disposição de escuta e fazer a oração brotar a partir dessa escuta, tá? Isso aqui, galera, até aqui é o alicerce, até aqui é como fazer a Lex Divina, como fazer a oração. Só que agora eu quero trabalhar com vocês o que concretamente eu prometi, do que você vai precisar fazer, o que você pode fazer para aprofundar isso, certo? O que você pode fazer para aprofundar isso? Krigor, não sei se eu falei certo, não pode falar, irmão. Fala, Daniel, beleza? Tá dando para ouvir certinho? Danilo, gostaria de saber, que eu fui marcando aqui, eu acabei ficando confuso.
o ato de fé, né, quando você lê algo, né, e é ali através do ato de inteligência, ali através da potência da inteligência, você aceita aquilo como verdade para a tua vida. O da caridade escreve aqui conformidade da vontade. Mas eu não consegui ainda distinguir essa diferença entre o ato de fé, a partir do momento que você não conhece algo, acaba conhecendo e adere, e a caridade, que é quando você também adere a essa vontade. Qual que seria essa Boa, diferença? boa. Vamos lá. Essa pergunta é boa por quê? Porque a fé, o amor e a caridade, eles sempre estão unidos, embora sejam diferentes. Né? Isso é muito importante. Por quê? Porque é o contrário do que Lutero ensinava. Para Lutero era possível você ter fé e não ter amor, certo? Para o católico, não. A fé, ela é o princípio, tá? Mas ela desenvolve-se levando a esperança e ao amor. Ou seja, eu acredito porque eu acredito, eu desejo porque eu desejo, eu conformo a minha vida com essa verdade. Então, a sua intuição, ela foi sagaz, tá? Só que a fé, a fé é uma virtude sobrenatural que está enxertada na inteligência. A fé se dirige à verdade, tá? O amor, ele está enxertado sobre a vontade, né? Então, enquanto o objeto da inteligência é a verdade, a vontade é vamos dizer assim, a potência da decisão. A vontade sem inteligência é uma potência cega, certo? Se você não sabe o que discernir, você não sabe o que querer, você faz qualquer coisa, né? Então, sempre inteligência e vontade vão estar andando juntas. O ato de fé, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, né? Santo Agostinho, né? Ele já tinha uma fé incipiente antes do processo da conversão dele, porque ele via que tudo aquilo era verdade. Só que essa fé não se desenvolveu em amor. Por quê? Porque só se desenvolve em amor no momento em que ele dá o passo da conversão, certo? Então, por exemplo, eu posso, num ato de fé, né, entender que Deus, ele é amor, mas essa fé é uma fé incipiente, né? Ou entender, por exemplo, um propósito de Deus para minha vida, né? Mas ainda haver uma resistência da minha vontade a esse ato, vamos dizer assim, né? A essa verdade proposta por Deus, tá? Então, o amor, e aí é que tá, né? Uma coisa, sempre quando ela se desenvolve plenamente, ela vai desembocar na outra, tá? A fé, ela precisa desembocar no amor, e é por isso que essas três virtudes são chamadas virtudes teologais, né? E elas sempre operam em conjunto, tá? Sempre operam em conjunto. Fé, esperança e amor. É como se fosse um time, né? Um time de futebol, que todo mundo opera junto para chegar no mesmo objetivo. O que é virtude teologal? Significa, teologal é referente a Deus. É a virtude, é a potência que me faz me relacionar com Deus, tá? Para me relacionar com Deus, eu preciso da fé, da esperança e do amor. Cada uma fazendo uma face, vamos dizer assim, desse relacionamento, certo? Então, as três, elas operam em conjunto, certo? Só que cada um em uma potência da alma, elevando a alma de uma maneira complementar, né, a Deus, certo? Eu não posso amar a Deus se eu não creio nele antes, certo? Mas eu não creio perfeitamente se essa fé não desemboca em amor, correto? Então, são como que duas armas, vamos dizer assim, que são necessárias, é como se fosse, sei lá, o cartucho mais a arma, né? A arma sem o cartucho não serve para nada, o cartucho sem a arma também não serve para nada. É isso que é a fé e o amor, tá? Então, como se o ato de fé ele tem uma preponderância na inteligência, o ato de amor tem uma preponderância na vontade, o ato de esperança tem uma preponderância na memória, tá? A inteligência, ela capta a verdade, o amor, ele se conforma à verdade, tá? A vontade se conforma à verdade, e a memória me orienta para ela, coloca a minha orientação de vida nela, tá? Então, por exemplo, se o meu maior desejo é o céu, tudo é o ato de esperança, tudo eu faço em função dele, certo? Só que, obviamente, você vai ver que essa esperança vai influenciar minha fé e meu amor também. Beleza? Show de bola. Então, galera, até aqui... Eita, eu parei aqui sem querer a apresentação, mas vou voltar. Até aqui, galera, é o que vocês já fazem. Talvez não com tanta consciência, tá? Mas é o que vocês já fazem. Tá compartilhando aqui. Mas agora, o que eu preciso fazer para avançar, Danilo? Que esse é o objeto da nossa aula, né? O que eu preciso fazer para avançar? Tá? Primeira coisa que eu preciso entender, a necessidade da constância das retomadas. Muita gente não avança porque é inconstante. Só que a constância não é feita de perfeição. A constância é feita de uma perseverante retomada, certo? Olha o que o Enzo Bianchi vai falar.
é preciso perseverança, muita paciência consigo mesmo e muita disciplina e ascese. Eu queria que você gravasse essas 3 palavras, tá? Perseverança, paciência e disciplina. Aí são 4, né? Mas são 3 termos, né? Disciplina e ascese. Perseverança por quê? Perseverança é a dimensão ativa. Perseverança em grego e paciência são a mesma palavra. Tanto é que se você pegar na carta aos Hebreus, algumas traduções traduzem como perseverança, outras como paciência. Perseverança é a dimensão ativa, é o que eu faço. Eu preciso continuar lutando para rezar. Mas a paciência é a dimensão passiva. Você também tem que ter paciência com você mesmo, porque você vai falhar. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Na luta, galera, por uma oração mais profunda, nem sempre você você não vai ser perfeito. Ou seja, eu preciso rezar todos os dias. Preciso todos os dias separar um tempo para Deus. Preciso. Eu sei que vai ter dias que você vai cair. Cair no sentido de você não vai fazer. Isso você tem que ter paciência com você mesmo. Por quê? Porque a impaciência, que é um fruto da soberba, tá? Ela leva a gente a desistir. Mas eu também tenho que ter perseverança. Ah, não é só achar que tá tudo bem. Ah, tudo bem, eu caí. Não. A perseverança é, eu preciso fazer, eu preciso lutar concretamente. Beleza, tudo bem. Eu sei que eu sou humano, eu não vou ficar me lamentando agora e dizer, achar que tá tudo perdido porque hoje eu não fiz. Mas eu preciso lutar. Então, amanhã eu preciso retomar. Se hoje eu não fiz, amanhã eu preciso retomar. E disciplina e ascese, ou seja, esse esforço, tá? Ascese é essa purificação, né? É um esforço de purificação mesmo, porque às vezes eu vou fazer contra a minha vontade, às vezes eu vou fazer contra o meu gosto. Olha o que ele vai falar. É preciso perseverança, paciência consigo mesmo e disciplina e ascese para não criar estruturas psicológicas no relacionamento com o Senhor. Olha se não é a nossa vida, aqui, ó. Recorrer a Deus só na necessidade, tentar o diálogo só quando sofre de solidão ou angústia, ter Deus em conta só quando se vive uma situação poética ou estética, ou seja, quando eu estou bem. Tudo isso, né, significa impedir a oração de se tornar madura, robusta e autêntica, tá? Então, essa é a primeira coisa. Esse conselho é o conselho dos santos. Olha o que Santa Teresa vai dizer aqui no Castelo Interior. A perseverança é o que mais importa aqui. E onde que ela está escrevendo isso? Na segunda morada, que é quando eu começo a ter vida de oração. Somos nós, galera, aqui, ó. Somos nós. Está todo mundo aqui porque quer o quê? Quer ter uma vida de oração, quer ter uma vida de oração mais profunda. É exatamente para a gente que ela está falando. Ela diz, a perseverança é aqui o que mais importa. Com ela, jamais se deixa de ganhar muito. Terrível é a guerra que os demônios fazem, atormentando de 1000 maneiras a alma, mais do que nas primeiras moradas. Por quê? Porque ele sabe que se você tiver oração, ele está perdido. Olha o que ela vai continuar a falar. Embora já tenha dito antes, é tão importante que vou repetir. Não pensem que encontrarão recompensas logo no início. Seria maneira muito mesquinha de começar a construção desse edifício. Quem edifica sobre a areia passará por tentações e desgostos e sofrerá enorme perda. Não são estas as moradas onde chove o maná. Então, olha o que ela está falando aqui. 2 coisas muito importantes. Ela está repetindo o que Sbianchi fala, né? A perseverança é fundamental. Quem persevera não deixa de colher frutos, galera. Não deixa de colher frutos. Só que ela vai dizer assim, a segunda coisa que você precisa é não esperar recompensas no começo. É fazer sem sentir. É fazer sem esperar consolações. E quando ela diz assim, quem edifica sobre a areia passará por tentações e desgostos e sofrerá enorme perda, ela está dizendo, quem fundamenta a sua vida de oração em coisas sensíveis vai sucumbir. Então, o que acontece com muita gente? Começa a rezar, para de sentir consolações e aí para de rezar. Por quê? Porque fundamentou sobre a areia, vai desmoronar. Então, lembra que eu falei no começo? Ter a luz é importante para caminhar de maneira mais segura. Isso aqui é uma luz. Tá? Beleza, vamos seguindo. Olha, outro elemento importante. É aquilo que eu falei para você, né, Vini? Aqui, ó. Isso aqui é Exubiante. Dedicar um tempo específico à oração, ó. É necessário denunciar que a falta de tempo é quase sempre um álibi, uma má desculpa. É mais que sabido, por exemplo, que são muitas as horas passadas pelos crentes diante do televisor ou na internet. Por outro lado, é também verdade que encontramos sempre um tempo para aquilo que nos interessa. Digamos-lo claramente. Aquele que afirma que não tem tempo para rezar, confessa na realidade que é um idólatra. Por quê?
Porque tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. É escravo do tempo, em vez de ser senhor do tempo. Então, isso aqui é muito importante, galera. Isso é muito importante, tá? Dedicar um tempo específico à oração, né? Robenízia colocou lá no chat, né? Rezar no ritmo da vida, que o Monsenhor Jonas ensina. Mas esse rezar no ritmo da vida inclui um tempo específico para oração. O próprio Padre Jonas é um exemplo belíssimo disso. Belíssimo disso. Porque ele sempre dedicava um bom tempo para fazer sua oração com a palavra, tá? Então, aí eu coloquei aqui embaixo, pequenos passos possíveis, constantes e continuamente retomados. Então, galera, o que você tem que fazer a partir dessa formação? Ó, pequenos passos possíveis. Danilo, eu não tô, tá muito tempo que eu não rezo, eu preciso retomar. Beleza, brother. Então, faça o seguinte, se você não consegue fazer 30, faça 15 minutos todo dia, mas seja fiel. Quando você firmar nos 15, depois você faz 20. Depois você vai... Ó, eu fazia assim, galera. Sabe como eu fui fazendo na minha vida espiritual? Começar fazendo 30 minutos, né? 30 minutos da minha leitura orante. Aí, numa quaresma, eu falei, vou rezar mais. Sabe quanto tempo mais eu botei para rezar? De 30 eu aumentei para 33 minutos. Você até assim, por 33 minutos é nada, né? É uma migalha. Mas eu pensei, velho, é melhor ser fiel em 33 minutos do que em 30. Eu botava lá 30 antes no cronômetro, depois botei 33. É melhor ser fiel no 33 do que eu dizer, agora eu vou rezar 1 hora e não rezar, não é? Só que aí nessa quaresma, quando eu fiquei fiel no 33, eu falei, não, vou fazer 33 agora. Aumentei 3 minutos. Na outra quaresma, eu falei assim, eu vou aumentar mais 5 minutos. Botei 38. Aí fui fiel na quaresma, beleza. Depois eu continuei 38. Aí na outra quaresma eu botei 40. Até que eu cheguei aos 45, 50 minutos. Foi antes da pandemia. Só que eu sempre fui aumentando de pouquinho em pouquinho. Porque é melhor você dar pequenos passos constantes do que você dar grandes passos que você não vai sustentar. E esses pequenos passos são constantes e continuamente retomados. Ou seja, sempre que você para, você prossegue. Galera, isso aqui é a chave. Por quê? Porque lembra o que a gente falou no começo. O que é oração? Oração é experiência da presença. A oração necessita dessa experiência. E essa experiência só se faz na prática da oração, da própria oração. Então, você vai aprender a rezar rezando. Porque o que vai vir agora é muito importante. Então, Danilo, entendi a oração lá, beleza. Danilo, entendi agora que o primeiro passo para eu aprofundar é não parar de rezar. É continuar rezando, custe o que custar, né? Então, não parar, tá? Vou continuar aqui. A oração mental dos principiantes. Então, a gente vai entender agora como é minha oração no começo, para entender como é que eu vou avançar. Olha o que o Padre Juan Arinteiro fala, tá? Ele chama essa oração mental, essa Alex Divina, ou essa oração que nós fazemos, meditando, né, e rezando, dos principiantes, seja com a Bíblia, seja com o que for. Ele chama de consideração dos divinos mistérios, ou ainda a oração mental discursiva. Você pode até, por exemplo, depois, né, ou anotar aí, essas palavras, consideração e discursiva. Por quê? Porque é nota característica de quem está começando na oração, você raciocinar sobre aquilo. Então, você está lendo uma passagem da Bíblia, você está lendo uma passagem da imitação de Cristo, sei lá, e você está lá, né, lendo a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, o momento em que Jesus é transpassado na cruz, né? O soldado vai lá, pega a lança e fere o lado direito de Jesus, sai sangue e água, e você começa a raciocinar daquilo. É a consideração. É a oração mental discursiva. Você, entre aspas, você está fazendo, entre aspas, um discurso. Não que você está fazendo discurso, né? Mas você está discorrendo sobre aquilo. Senhor, como que amor o seu, né? Se gastou todo até, né, não sair só sangue, sair só água, como Deus me amou. Então é esse raciocínio, tá? Então ele vai dizer assim, consideração dos divinos mistérios, ou ainda oração mental discursiva, a qual costumam dedicar-se mais ou menos quase todos os que com certa instrução empreendem vida espiritual, ou seja, iniciam, né, vida espiritual, e na qual, ordinariamente e sobretudo, convém proceder, olha o que ele vai falar, metodicamente por partes, para aprender a empregar bem e com proveito aquele precioso tempo. Então ele está dizendo assim, ó, no início, você procede metodicamente por partes, ou seja, você vai dissecando, você vai analisando, você vai raciocinando em cima daquele texto, tá? Você vai raciocinando em cima daquele texto, seja das escrituras, seja daquele livro espiritual. Para quê?
para você ir se nutrindo da matéria-prima da verdade. Porque essa matéria-prima vai ser a matéria-prima da sua oração. Então isso aqui é muito importante, galera. E depois a gente vai ver uma dica de Santa Teresa para isso, certo? Mas no princípio da nossa oração, ela é muito caracterizada por esse raciocínio. Eu preciso ficar ali, ó, elaborando, tá? Raciocinando em cima daquela verdade. Mas para quê? Para depois dialogar com Deus, certo? Olha o que vai continuar aqui. Ele vai continuar dizendo: no entanto, a moção dos afetos, o que é a moção dos afetos, tá? Para que eu faço esse raciocínio? Para amar mais a Deus, certo? Para despertar um afeto por Deus. Para que eu raciocínio sobre a paixão? Para amar mais Jesus Cristo. Para ter mais horror ao meu pecado que colocou Jesus na cruz, tá? Então isso é a moção dos afetos, né? Essa moção dos afetos é de alcançar quase sempre a força de raciocínios, de considerações, né? Que nos obrigam a tomar firmes resoluções. Com que possamos, cada dia, ajudados pelas luzes e auxílios que ela imploramos, corrigir-nos de um defeito especial, adiantar na virtude, para servir a Deus com mais fidelidade e fervor, que é o que ali vamos negociar e aprender. Então, a oração do principiante, ela é muito baseada nos raciocínios. E os afetos nascem desses raciocínios, tá? Então, aqui está o papel da meditação na oração do principiante, certo? E ele vai continuar, ó. Ainda que possamos ter essa maneira de oração discursiva, ou seja, a meditação, sempre que queremos e na hora que queiramos, não podemos tê-la como queremos, senão como nos seja dada. Galera, foca aqui. Aqui é importante. Aí. Olha o que ele está falando. A gente pode rezar desse jeito quando, Danilo? Sempre que você quer. Sempre que você quer, você pode pegar sua Bíblia, ir para o seu quarto, pegar uma porção da palavra e meditar sobre ela, tá? Você pode fazer isso na hora que você quer, sempre que você quer. Mas você não pode fazer do jeito que quer, mas como é dado. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer assim, ó, a iniciativa de fazer isso é sua, mas se isso vai despertar muito sentimento de fervor ou não, isso não depende de você. Porque isso é uma graça divina, certo? Nós precisamos ter consciência disso. Por quê? Porque isso não pode ser um impeditivo para a minha oração. Ele vai dizer, né? Nós a fazemos da forma como nos é dada. Então, tem dias que Deus vai nos dar a graça de fazer de maneira mais sensível, tem dias que não, né? Com o fervor, a unção, a ternura e outros sentimentos que o Senhor se digne nos comunicar com algum dissimulado influxo de seus dons de temor, piedade e conselho. O que ele diz aqui, né? Deus vai inspirar, às vezes vai inspirar pelos dons do Espírito Santo um temor, uma sabedoria. O que é o dom da sabedoria na oração? É você saborear Deus. Outras vezes o dom do temor é você perceber a grandeza de Deus. Outras vezes o dom da ciência é você penetrar, compreender melhor aquela coisa para a sua vida. Tá? Mas cada dia, meu irmão, é como se assim, cada dia é uma surpresa. Cada dia é de um jeito. Tá? E você tem que estar aberto a essa surpresa de Deus. Para o dia que ele se esconde e para o dia que ele aparece. Certo? Então, vamos avançar. A importância de um livro para oração. Então aqui, galera, ó, muita gente não sustenta a oração porque, ó, vamos dizer assim, ó, Rodrigo e Kátia, né? Começaram a namorar, certo? Mas antes de namorar, Rodrigo estava afim de Kátia, então ele precisava bater um papo com ela, certo? Só que às vezes o cara não tem assunto, então ele vai procurar saber o que a pessoa gosta, para ter uma matéria de conversa, não é? Você tem uma matéria para conversar com a pessoa. O livro é exatamente isso, porque Santa Teresa diz assim, durante 14 anos eu não consegui rezar a não ser com o apoio de um livro. Por quê? Porque ele me dá uma matéria para oração, um assunto para tratar com Deus. E o assunto é a palavra do próprio Deus. Porque lembra o que a gente viu no começo? A oração, a iniciativa é de Deus. É Deus quem fala. Então o livro me ajuda. A pessoa assim, eu não escuto Deus. Amigo, abra a Bíblia que você escuta. É porque a gente quer um Deus místico, a gente quer estar nas sétimas moradas, a gente nem começou a fazer nada, quer estar na sétima morada, quer silenciar e achar que Deus vai falar coisas abundantes para a gente. Não. O livro vai lhe ajudar sempre, gente. Então, você quer rezar bem? Reze com um livro. O livro, eu digo aqui, é uma matéria, tá? Pode ser a Bíblia, pode ser a liturgia diária, pode ser, como eu falei, um livro espiritual, tá? O livro, ele me proporciona um contato com a palavra e uma possibilidade melhor de escuta. O livro é um meio para combater as distrações. Então, se você se distraiu, a distração é normal, gente, na oração. Todo mundo se distrai. O que você precisa fazer é retomar a leitura,
é retomar a meditação. Distraiu, retoma. Distraiu, retoma. Se você distrair 30 vezes, você retoma 31. Tá? E ele também dá uma possibilidade de liberdade interior, certo? Por quê? Porque você não precisa se fixar se você vai ler 10 ou 5 páginas, e a gente vai aprofundar isso, tá? Mas, galera, essa é uma dica importante para você, tá? Quer sustentar a oração? O livro, tá? Marque aquele tempo que a gente viu no começo, né? Marque o tempo e leia, tá? Aquele tempo, medite, tá? E quando surgir algo, fale com Deus, algo que lhe interpela, você fala. Ah, Danilo, eu não senti nada. Ocupe sua mente o tempo todo com a leitura, com a meditação, com o diálogo a partir da meditação racional, mesmo que você não entenda nada.